Fala, gente boa! Então, mais um resumo do sermão de domingo. A gente está nessa microsérie dentro do mês de junho, aqui na Batista Bíblica. E o tema dessa microsérie é Quem é Jesus? A gente está examinando não a amplitude de quem é Jesus, mas os ofícios de Jesus. Vídeo como tem sido, sem edição, objetivo e sempre fazendo um resumão do sermão de domingo. Então, só para lembrar, na primeira semana dessa microsérie a gente falou sobre a importância de perceber quem nós adoramos, né? E pensar na pergunta quem é Jesus de uma forma pessoal para a gente. A maioria das pessoas tende a responder que Jesus é tudo, mas a gente precisa entender que muitas vezes isso é só uma resposta evasiva para nada. Jesus é alguém real e ele precisa ter um significado real, ou seja, uma qualidade, um adjetivo na tua vida, na tua história, nos teus momentos ótimos, nos melhores momentos ou nos teus momentos de crise, né? Então ali a gente perguntou e o texto que a gente citou lá na primeira mensagem foi João capítulo 4, um dos textos. Quando Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele fala assim, olha, vocês adoram o que não conhecem. Então a gente falou do risco da gente estar fazendo vários rituais religiosos, adorando aquele que a gente não conhece, né? E o contraponto foi 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, quando João fala aquilo que meus olhos viram, que as minhas mãos tocaram, de um Jesus íntimo. Na segunda mensagem, então, a gente começou a explorar os ofícios de Jesus. Então, na segunda mensagem foi o ofício profético, na terceira será, semana que vem, nesse próximo domingo, o ofício sacerdotal e na última, Jesus como rei, no último final de semana do mês de junho. Mas para entender, é preciso que a gente leia, então, primeiro, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, eu vou estar lendo aqui, você pode depois examinar na sua Bíblia, por favor. Diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Como que Deus falou? Diz o restante do verso 1, pelos profetas. Olha agora, olha o verso 2. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E olha que tem de diferente o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Nós precisamos entender que em Cristo repousam todas as coisas. A Bíblia diz que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que há só um intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. E quando nós pensamos no caráter profético de Jesus e na implicância disso para a igreja e, consequentemente, para as nossas vidas, nós precisamos perceber o momento que nós estamos vivendo. Né? O que tem a ver, então, o ofício profético de Jesus? Primeiro, gente, a gente vive num momento histórico que tem muita gente que quer se levantar como profeta e aí com modelos proféticos e com atos proféticos. Eu conheço alguém que costuma dizer, né? A tal igreja faz atos patéticos, né? Um profeta, quando a gente olha para as escrituras, não é alguém que quer influenciar pessoas, não é alguém que quer falar algo para agradar os outros, não é alguém que quer tirar proveito pessoal de uma circunstância, não é alguém que quer usar de determinada voz ou palavra para que as pessoas se comprometam com ele, nada disso. Quando você vê a voz profética nas Escrituras, no Antigo Testamento, quando você vê os profetas agindo, você vê Deus sim falando com aqueles homens de Deus, mas uma voz de desafio às pessoas que estavam ouvindo a Deus através daquelas pessoas, daqueles profetas no caso, para que houvesse basicamente duas coisas, mudança, né? Houvesse transformação. E em Marcos capítulo 1, verso 15, ao cerne, à base da voz profética de Jesus, lá Jesus começa a pregação dele, ele começa dizendo o reino de Deus está próximo, ele começa falando, olha, o reino de Deus está perto, ele está vindo, ele está sendo estabelecido, é o que ele nos ensina no modelo lá básico de oração, venha o teu reino, lá na oração do Pai Nosso que todo mundo conhece, mas o restante de Marcos 1,15 diz assim, arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas.
A mensagem profética de Jesus, e nós precisamos entender isso, a mensagem bíblica, entendendo agora a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse como uma mensagem profética, ela não era e ela não pode ser apenas informativa, mas transformadora. O chamado ao arrependimento e a submissão ao governo de Deus, ele nos confronta, gente, com a verdade e nos convida à mudança e uma nova maneira de viver. A ação profética de Jesus, ela confronta o ser humano com o seu status atual para que o ser humano mude a sua rota. É interessante que em Efésios, capítulo 2, verso 20, a Bíblia nos lembra que a igreja está constituída sobre esse fundamento profético também. Diz assim Efésios 2, 20 e 21, eu vou ler também. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Em outras palavras, gente, a igreja cristã, ela precisa assumir o seu caráter apostólico e profético. Mas para que isso de fato aconteça, nós precisamos entender a qual Jesus nós servimos. Se nós servimos ainda a um Jesus que está preso numa cruz, ou a um Jesus mitológico que a gente crê na nossa cabeça, que a gente inventa de alguma forma, ou ao Jesus bíblico que tem uma mensagem centrada, uma mensagem radical, uma mensagem que nos torna, através do grande mandamento, do grande chamamento, porta-vozes também, porque nós somos chamados a fazermos discípulos, nós somos chamados a nos tornarmos cristãos, pequenos cristos, ou seja, pequenos porta-vozes proféticos desse grande Jesus que é o grande profeta. Então somos chamados a responder essa mensagem, e aí o ponto de inflexão, ou ponto de resposta é se vamos obedecê-la ou não. O desafio é que tipo de porta-voz nós temos sido nesse contexto e que resposta nós temos dado ao chamado de Cristo para as nossas vidas. As perguntas que a gente terminou essa reflexão e que a gente levou para o pequeno grupo são as seguintes: o que você, o que eu, o que nós, mas de uma forma pessoal, o que tu precisa mudar hoje para viver sob o reino de Deus e não sobre o teu próprio governo? Porque para você assumir o caráter profético de Cristo na tua vida, você precisa sim viver sob o reino de Deus. Então o que precisa mudar? Sobre o que você vive? As tuas decisões são baseadas no que você gosta ou não, ou no chamado do reino? Como tu pode ser um porta-voz do reino nas tuas conversas e decisões do dia a dia? Tu tem aproveitado as oportunidades que o Senhor te dá nas pequenas conversas, ou tu tem medo? O que as pessoas vão pensar de mim? É interessante que uma das características que nós precisamos ter, eu estou dando uma olhadinha de vez em quando aqui no esboço do PGM, é que ao ouvir, nós precisamos não somente ouvir a mensagem profética de Jesus, mas obedecer e submeter a ela. Ou seja, como igreja a gente é chamado a participar do ministério profético, anunciando o reino com coragem, denunciando o pecado e chamando as pessoas à reconciliação com Deus, que é o arrependimento. Então, como tu pode ser um porta-voz do reino de Deus nas conversas e decisões do teu dia a dia? E a última pergunta que eu faço para ti, nesse resumão, é: quando e como, presta atenção, quando e como tu pode demonstrar a tua submissão ao senhorio do reino de Deus em uma área específica da tua vida nessa semana? Meus irmãos, o reino de Deus, ele é dinâmico, ele é intencional, ele é vivo. O que o chamado profético de Cristo torna muito claro na palavra de Deus é que nós não somos chamados apenas a viver um cristianismo de informação e de religiosidade, onde a gente vai para o banco num culto e senta lá, cruza as mãos, senta, balança essa cabeça e concorda e talvez diga glória a Deus, aleluia. Não, você é chamado a viver um cristianismo prático, real, onde você é um instrumento de Deus na tua casa primeiro, mas depois aonde mais o Senhor colocar as tuas mãos e os teus pés.
onde a tua casa ela tem um potencial sobrenatural de se tornar uma pequena base do reino de Deus, uma igreja no lar, um pequeno grupo multiplicador, onde a tua vida pode ser um instrumento poderoso para que outras pessoas conheçam a glória de Deus. Ali o chamado profético de Cristo se realiza na tua vida e ali outras pessoas recebem esse chamado e são transformadas. A minha oração é que você aceite o chamado de Cristo para não somente ouvir a mensagem, mas colocá-la em prática. Na série do mês passado, Famílias Estabelecidas na Rocha, um dos textos que nós repetimos à exaustão foi Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, onde o que se repete muito ali é que o homem sensato é aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Isso vale para todos nós. Que Deus te abençoe, obrigado por me ouvir. Se tu achar essa pequena mensagem relevante, compartilha aí nos teus grupos, tá bom? Um bom final de semana, um bom restante de semana para ti e até mais.